Então, né, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, de estarem apostando mesmo na orientação profissional, na formação, né? E aí eu queria conhecer um pouquinho a história de cada uma, entender o que que busca aqui no grupo, né? O que que tá, quais são as maiores necessidades mesmo, assim, que está buscando, que gostaria que fosse abordada aqui ao longo desses encontros que a gente vai ter aí para frente. Então eu queria saber um pouco, né, de cada um. Quem que Posso começar? tá? Então, meu nome é Giuli, eu tenho 43 anos, 43 ou 44, que eu esqueci. Para de contar determinada idade, É. 40 e poucos. E eu me formei agora, em psicologia e eu fiz os 3 estágios na faculdade em orientação profissional, porque foi uma área assim que eu me apaixonei. E assim, eu desde o início eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Ai, que legal. Porque eu senti uma necessidade tão grande assim, eu não sei qual, né, o olhar, mas hoje os adolescentes eu vejo que eles estão tão assim perdidos, mesmo tendo tantas opções e tantas informações sobre profissões, mas ao mesmo tempo eu vejo muitos. E é assim, uma coisa que me abriu os olhos também foi uma orientanda que eu peguei e ela estava tendo crises de ansiedade por conta dessa questão de família cobrar dela, no caso era medicina, né? E ela falava para mim, os meus professores não acreditam em mim. E ela fez prova para medicina, passou em 3 faculdades de medicina. Caramba! Então, assim, eu falei para ela, não desiste. Aí ela meio que como falou assim, ah, eu vou fazer a faculdade só para poder provar para os meus professores que eu consigo. Só que daí eu conversei com ela, ela tem um irmão também que faz medicina, e eu falei com ela, eu falei, cara, você tem que ver, não é só por isso, é pelo que você quer para a sua vida. Uhum. Depois disso, eu não encontrei mais com ela, mas ela fez a prova e está fazendo a medicina. E eu vejo assim, depois, inclusive, quando acabou, né, as sessões, ela me perguntou se eu não estava atendendo fora dali da faculdade, porque ela estava fazendo tratamento com um psiquiatra e com outro psicólogo. Só que ela não estava gostando. Daí eu até falei para ela mudar Abordagem. a abordagem, e daí ela foi e se encontrou na outra abordagem. Legal. E assim, é uma coisa que eu me apaixonei, assim. E aqui eu moro em Macaé, né? Eu me formei até com a Kátia. Ah, você foi aluna da Kátia. Aham. Ela foi minha supervisora. E Legal. aí, assim que eu terminei, eu falei, Kátia, me manda um curso, me manda as coisas que eu preciso me formar e eu quero, assim, me sentir segura para poder atender, sabe? Essa questão da supervisão e eu acho que é isso que está me fazendo buscar mais. Eu quero me sentir só um pouquinho mais segura, porque é exatamente o que você falou. Não é só o Roteiro. relatóriozinho ali tudo pronto. Não é só isso, Né? né? Enfim, essa é a minha história. Legal, legal, Júlio. Bem-vinda, viu? Prazer te conhecer. Obrigada. Legal. Ah, quem mais quer falar? Vou agora. Então, eu sou Daniela, sou psicóloga, né, também. Acho que todo mundo é, né? Psicólogo Então, aqui. fique super feliz. Nós somos um grupo de psicólogos, É, né? tá. Era obrigação, né? Não era uma restrição nesse sentido. Sim. E eu fiz o curso de orientação vocacional lá no início da pandemia com a Elisa, aquele curso da PUC, né? Acho que você foi professora lá também, né? Foi, Deu umas foi, né? aulas, né? É. Eu fiz o curso, gostei. Na verdade, eu busquei o curso porque eu estava vendo nos atendimentos clínicos, né? Uma angústia sobre a profissão, uma angústia profissional nas pessoas. Não necessariamente os adolescentes, apenas nessa busca, né, pelo que eu vou fazer da vida, mas os próprios adultos já inseridos no mercado de trabalho, numa angústia constante sobre será que era isso mesmo, é isso mesmo, o que, que eu faço dentro disso, né? E como eu trabalhei na saúde mental, né, e eu trabalhava num programa de geração de trabalho e renda, então era a inclusão
das pessoas com transtornos mentais no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal. Então, na saúde mental, o trabalho ele é sempre customizado, né, para que a pessoa com transtorno mental que está na cota da deficiência possa ser incluída. Então, o trabalho era customizado. Aí eu ficava assim, aí também tinha aquela fala da pessoa lá com transtorno mental, o trabalho me devolveu dignidade. Então, para mim, virou um paradoxo, porque fora da saúde mental, né, as pessoas adoecem por conta do trabalho. Na saúde mental, elas melhoram por conta do trabalho, né? Falei, que coisa doida é essa, né? E comecei a pensar o quanto o trabalho também podia ser customizado, independente de você ter uma deficiência ou não, né? Como seria bom se isso fosse possível, né? Coisa que a gente sabe que Exatamente. o mundo tem que evoluir muito ainda para que isso aconteça, né? Então, por conta dessas questões que eu fiquei ouvindo, eu decidi. Então, aí tá, o curso surgiu para mim, não sei onde eu vi, apareceu. Aí eu falei assim: ah, vou fazer, bacana. E aí fiz, me interessei muito, gostei bastante, né? Mas a única atuação que eu tive de orientação profissional a partir dali foi no final do curso, a gente tinha que apresentar meio que um projeto, né? E aí eu fiz um projeto da inclusão no mercado de trabalho das mulheres negras, né? Ó, Porque o curso não tinha esse recorte assim da pessoa com deficiência e não tinha um recorte também das pessoas que estão meio que fora do mercado de trabalho por conta da questão sim, do racismo, né, sim. das diferenças. Então, aí eu fiz esse recorte do trabalho que eu apresentei e aí eu fiz um grupo, eu anunciei na internet, divulguei, nananã, e aí tinha umas 10 pessoas, um grupo de 10 pessoas para fazer então esse processo de orientação profissional. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho uma experiência clínica, eu me senti meio insegura ali. Eu segui o passo a passo do que eu tinha aprendido no curso, né? Mas não me senti exatamente segura. Enfim, mas o grupo foi bacana, aconteceu de início, meio e fim, né? Foi bem interessante, até porque eu estava aplicando aquilo que eu tinha pensado muito ao longo do curso, né? Uhum. E aí, enfim, aí agora, nesse momento, uma pessoa que eu já atendo, que eu não lembro qual das professoras, não sei se foi você, Rita, ou alguém disse, que não era interessante fazer o processo de orientação com uma pessoa que você já atendesse, né? Mas uma pessoa que eu atendo, que na verdade é uma pessoa que buscou a terapia por conta de um adoecimento clínico mesmo, né? Teve ali um processo de leucemia, transplante, nananã. Acabou que isso tudo aconteceu bem no final da pandemia e a questão de trabalho se misturou muito Sim, com a espiritualidade, com que a pessoa aplica na prática de trabalho espiritualidade, isso aqui. Fica uma salada, assim, né? E sim. aí, ao longo desse processo de atendimento, ele vem me falando disso, e aí eu fiz a proposta da gente fazer, então, um recorte ali de 10 encontros que a gente focasse no trabalho. Aí ele topou, a gente começou semana passada a fazer, e aí eu comecei pela história do trabalho, a história da família no trabalho, a história dele do trabalho, a trajetória. E aí o grupo caiu ali certinho. Que Eu falei assim, bom. gente, o universo trouxe para mim o grupo de estudo agora, tem que fazer. Ai, que ótimo, Daniela. Fico Sete, é, feliz, que e bom. 7h30 é um horário assim bom. Eu tenho um bebezinho de 4 meses que dorme às 7h30, né? Eu Mentira, falei, não era para você estar aí. Pronto. é, dorme às 7h30, já vim para cá, deixei ela dormindo, né? Que, Maravilha! Né? Então, assim, o universo conspirou tudo a favor. E ah, que legal. Fico super é, feliz com isso, Daniela. Fico é, mesmo, assim, né? E que legal que você vai poder compartilhar esse caso com a gente, né? sim, né? Começou semana passada, né? Eu peguei Ótimo, vamos ali na história do trabalho para iniciar, para eu conhecer um ótimo. pouco, porque apesar de atender já um ano e pouco a pessoa, essa coisa do trabalho, da história do trabalho, não tinha vindo, Sim, né? Então, eu sim. comecei fazendo por aí, meio assim, pensando, gente, eu ouvi dizer que a gente não deve fazer isso, mas tudo bem, mas Não, eu acho que não tem muito isso, não deve fazer. Eu acho que assim, né? A gente tem que ver qual é o tipo de relação e o que que se a pessoa também dá conta um pouco dessa troca. sim, sim. A gente precisa fazer essa avaliação sempre. Já Uhum. de eu atender, né, a pessoa que eu estava fazendo, com quem eu estava fazendo análise, e aí a pessoa pedir para fazer orientação e tal, já aconteceu. Como já aconteceu o contrário também, várias vezes, de estar fazendo orientação, pedir para migrar para, ou para, acabando a orientação, fazer a terapia, né, e tudo, a análise. Então, eu acho que é super válido, só que não é todo mundo que tem
não é todo paciente nesse sentido, né? Que tem estrutura para isso, sabe? Porque a postura é diferente mesmo, né? Ele vem, às vezes, para outra coisa, uma outra proposta, né? Ele vem uma sessão que é um pouco mais estruturada, que tem um objetivo claro na sessão, não é tanta fala livre, né? Uhum. É uma fala livre, mas direcionada nesse sentido, assim. Sim, Hoje sim. nós vamos falar sobre tal coisa, né? Uhum. Coisa que às vezes na terapia a gente não faz muito, né? Então, Sim. esse tipo de alinhamento que precisa estar muito claro. Se a pessoa, e geralmente, assim, Daniela, eu imagino o caso dele, né? Deve estar muito desesperado para poder olhar para isso mesmo, né? Um Sim. posicionamento, algum lugar para escuta disso, desse lugar do trabalho para ele, né? Sim. E aí, tendo esses esclarecimentos, é super tranquilo, né? É, a gente combinou tudo, né? Parece que ficou tudo bem entendido, assim, Ah, tá? e já tem um É, vínculo, né? Facilita bastante isso, bastante. sim, pois é, Então, eu achei legal, porque assim, dentro da clínica eu já atuo há muito tempo, né? Tem 23 anos, né, que eu sou psicóloga, então eu bastante. comecei a atender em 2002, né? Então, assim, tem um tempão. Então, assim, dentro do que é a clínica, para mim, tá ok ali para manejar. E aí, dentro do que é a orientação profissional, não. Então, se ele traz alguma demanda, consigo fazer ali a manobra para fazer o recorte e voltar para outra, a gente tem que voltar. Mas o que eu trago da orientação profissional, para mim, acaba sendo um grande desafio, por isso que eu estou aqui. Né? Legal. Muito bom, bem-vinda. Obrigada. Tomara que a gente possa, né, trocar bastante mesmo. Sim. Amanda chegou agora, né? Tudo bem, Amanda? Oi, boa noite. Tudo Boa bem e você? Cheguei agora. A gente está se apresentando só para conhecer um pouco a história, né? E o que que espera aqui, né, do grupo, o que que está buscando, mais isso mesmo, tá? Legal, legal. Eu Você me hoje apresento? falar, podem ficar à Tudo vontade. bem. Então, eu caí de paraquedas, né? Porque eu não tinha noção da existência desse trabalho da forma estruturada como eu percebi que é. Então, eu venho de uma cidade muito pequena, onde você até escuta falar de orientação vocacional, mas é assim: eu aplico o teste, inclusive já atendi pacientes que passaram por isso, e você vai ser isso. Então, você caminha por esse lugar que vai dar certo, né? Opa, acho que minha câmera bati aqui. Então, era muito limitado. Eu fui ter contato com orientação vocacional com a professora Manuela Ziebel na pós-online da PUC. E eu gostei bastante. Falei, olha, é algo que eu gostaria de fazer, porque eu gosto muito da clínica, né? De certo modo, às vezes a demanda surge, mas nunca imaginei estruturar dessa forma, então eu sempre acabo encaminhando quando eu vejo que a coisa está, né? Mas também nunca para alguém mais estruturado, com condições, assim, de fazer todo o acolhimento e direcionamento que eu vi que é feito. E eu gostei muito, né? Eu conheci você no congresso, eu fiquei encantada com a apresentação do seu trabalho e falei, essa mulher é a referência do que eu quero fazer. É exatamente isso. Você mistura ali também com a psicanálise, então eu falei assim, é isso, eu quero essa referência, né? E caí aqui de paraquedas, eu tô do zero, o meu objetivo é ter embasamento para poder começar. Basicamente é isso. Que legal. Amanda, você é da onde mesmo? Eu sou de Itaí, que é interior de São Paulo, que é uma cidade de 25 mil habitantes. Então, orientação vocacional lá parece que você está falando de um negócio assim, uma entidade, entendeu? Sim. Mas eu moro em Itapetininga, que é uma cidade que tem seus 160 mil. E ainda é algo relativamente novo, estruturado da maneira como eu vi que existe. Muito legal. Tá. Então tá. Ótimo. Hoje você já atua na clínica, Amanda? Atuo na clínica desde 2017. Então, Ótimo. Tá. trabalho com a clínica. Essa Minha experiência câmera não está já tem parando. há um tempo já de atendimentos, né? Você ainda não fez, foi orientação profissional, né? Só não fiz orientação profissional. Eu acho que eu não vou conseguir deixar ligada a minha câmera, não sei Não por tem quê. problema, não tem Então problema. tá bom. Tá, beleza, então. Então vamos, né, Amanda, assim, a gente tá aqui para isso mesmo, né? É legal de você ver os casos que vão ser atendidos, né, que estão sendo atendidos, como é que vão sendo manejados, a gente vai estudando mais sobre a orientação, né? Antes do Uhum. Central, eu estava falando aqui com os meninos que eu aposto muito nessa formação ainda continuada do orientador, sabe? Não Sim. uma coisa só jogada e pronto, é uma coisa simples, facinha de fazer e tal, né? Como se fosse exatamente isso que a gente via antigamente
antigamente, né? Esse negócio de, eu vou aplicar meia dúzia de coisa aqui, é isso, vai dar uma resposta, dou essa resposta, tenho esse poder, né? E falo para a pessoa o que ela deveria fazer ou não. Uhum. E não é, né, esse tipo de orientação que a gente acredita mesmo, assim, hoje, né? Então, legal, né? Tomara que o grupo acrescente mesmo, assim, para você, viu? Tenho certeza que vai. Que bom, bem-vinda. Obrigada. Ginele, Bom, boa noite. Meu nome é Roginele. Eu, como a Júlia, eu moro aqui em Macaé, né? vocês conhecem, não? Eu não sei se a Júlia não está lembrando de mim, mas nós fizemos algumas matérias juntas na Estácio, antes dela me mudar de faculdade. Ah, sim, eu fui para Salesiana. É, Que bom te ver. Muito legal, tá vendo? Reencontros. pois é, Aham. legal mesmo. E eu formei psicologia ano passado e tive contato com a orientação profissional em uma disciplina no último período. E assim, eu achei muito interessante, ao longo do curso, né, não tinha nem ouvido falar, e eu achei muito legal aquela proposta. Mas assim, terminei, formei aquela calor todo da formatura, eu esqueci completamente de orientação e parti para buscar atender na clínica e tal. E uma colega de curso me procurou, Ginete, você está fazendo orientação? Aí que caiu de novo. Eu falei, gente, é mesmo, eu gostei disso. Falei, não, ó, ainda não fiz não, mas pode mandar que eu quero fazer. Aí entrei em contato com a professora que me deu o curso, falei, professora, ó, quero entrar nessa área. E aí, nessa época, coincidiu com o Congresso Brasileiro de Psicologia, que foi onde eu encontrei vocês a primeira vez. E aí eu tive certeza, não, quero ingressar nessa área. E estou buscando, estou estudando, né? Fiz esse ano o curso da extensão da PUC, que achei maravilhoso, né? Tive a oportunidade de ir ao congresso, também acrescentou bastante. E quando saiu agora o grupo, eu fiquei muito, assim, animada. Eu queria, meu objetivo com o grupo era mais com foco em supervisão. Eu queria já estar trazendo algum caso para estar trocando, justamente porque eu acho que isso ajuda muito a gente, né? Eu trabalho com abordagem da psicanálise e é isso, a gente está ali no grupo de estudo, está na supervisão, isso vai dando para a gente vamos dizer assim, uma certa segurança nos atendimentos, de ver evolução e de saber que a gente não está ali confabulando, está solitário no mundo, né? Então, eu acho excelente essa proposta para orientação profissional também, porque realmente eu vejo que a forma como você né, nos apresenta a orientação e trabalha, eu acho que é isso. É algo, não é uma receita de bolo, é algo que faz parte da vida da gente, né? E até como a Daniela trouxe aí também, é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho outra formação, eu tenho outra atividade profissional, né? E assim, eu vejo muito, eu trago isso muito do meu campo de trabalho, essa questão do trabalho e o adoecimento mental, o quanto que o trabalho tem trazido sofrimento para as pessoas, e eu acredito que a gente pode buscar um caminho diferente, né? E eu acho que a orientação profissional tem um papel muito relevante nisso, né? Com certeza. Como poder ajudar essas pessoas a me tirar esse foco de sofrimento do trabalho, né? E como que é muito interessante que a Daniela trouxe, né? De como que muitas vezes o trabalho entra como um salvador mesmo, assim, do sujeito, né? E como que na orientação a gente precisa ter as duas escutas, tipo, né? O Exatamente. trabalho ocupando esse lugar, às vezes, de adoecimento mesmo, e o sujeito vem com uma reorientação, naquele caos de não aguento mais, eu não quero isso mais para minha vida, eu não suporto, estou, né, burnout, assim, se já não está, já está ali batendo a porta, como também, né, o quanto que às vezes entra como eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o quê, mas eu preciso ter uma função na vida, eu preciso saber, né, eu sentir que eu estou produzindo algo, que eu estou fazendo alguma coisa, preciso fazer parte de alguma coisa, como que tem esses dois realmente lugares assim para o trabalho, né? E a gente, né, tem que estar lá atento para ajudar nessas demandas diferentes, né? Legal. Assim, eu ainda não fiz um atendimento de orientação, não. Estou aqui coçando de vontade de fazer. Sedenta para atender. Tá, legal. Ah, então, daqui quem faz, só a Daniela, né? Você já fez online, Daniela? Quem faz mesmo o atendimento hoje, né? O atendimento que eu faço, ele é online. Tanto o grupo de mulheres, quanto esse de agora, que iniciei, é online, os dois. Mas só a Daniela que faz, não, faz de conta que eu não faço, porque eu não faço. Estou aqui meio que nadando também.
né? Beleza. Então, estou ali catando, né? Uma Ah, coisa interessante que eu achei dessa relação com o trabalho também, como a Roginelli, né, estava falando, foi que ao longo por conta desse filtro a mais, né, que eu ganhei da orientação profissional por conta desse curso, né, de extensão, eu ouvindo uma pessoa, por exemplo, e ali no atendimento, eu entendi, a gente foi trocando um pouco disso, o quanto o trabalho para ela precisava ser algo do processo, que era da semente ao fruto, por exemplo, né? não. E não pegar algo de uma outra maneira. Eu falei assim, nossa, que interessante, a pessoa precisa saber isso sobre ela. Para mim, o trabalho precisa ser da semente ao fruto, né? É, Por coincidência, eu até me identifico com isso, né? Do trabalho da semente ao fruto, né? Então, assim, o quanto a gente saber dessas mínimas, essa sutileza da nossa identificação com um processo de autoconhecimento, né? Eu acho que a orientação profissional é um processo de autoconhecimento por esse caminho. Saber, nossa, para mim é da semente ao fruto. Então, não dá para eu trabalhar, né, fazendo alguma coisa que seja assim um pacote pronto. Eu tenho que participar de todo um processo para que eu me sinta realmente inserida no trabalho, que esse trabalho me faça bem, né? Outras pessoas não, pode me dar, eu vou carimbar papel, que eu só quero ganhar dinheiro, é o dinheiro fruto daquele trabalho. Tudo bem, vou lá carimbar papel 24 horas por dia. E eu achei esse detalhe assim bem interessante, mas foi assim, na escuta dos atendimentos clínicos mesmo, entendendo as pessoas e a relação dela com o trabalho. Né? é isso mesmo. E não é fácil a própria pessoa conseguir perceber o que ela está buscando ali, o que ela quer, o que ela espera do trabalho, sabe? Não é fácil, gente. Né? Mesmo adultos, mesmo, adolescentes, então nem se fala. Mas, assim, adultos mesmo, vividos já, e o que você quer? O que você tá, o que você espera dali? Não sei, né? E aí é que a gente entra mesmo nesse processo de buscar ajudar a entender, né? Porque isso é primordial, é uma informação primordial para você saber que tipo de trabalho que você vai executar, né? Então, isso é muito, muito interessante. Muito legal. A minha história com orientação profissional também é muito parecida aí com o relato de vocês aí, falando, é uma matéria que eu não sabia o que era, nem sabia, nunca nem tinha visto isso, né? Assim como a Amanda falou ali da cidade dela, né? E tudo, eu também tinha essa ideia de orientação ser uma coisa que a pessoa dava a resposta e pronto, sabe? Tipo, tô em dúvida, alguém está em dúvida, vai lá na pessoa, a pessoa vai, aplica uma meia dúzia de testes e dá a resposta, pronto, né? Não, eu achava geralmente, realmente que era assim. Eu só fui conhecer orientação profissional na graduação, me formei na Federal de São João del Rei, sou de Minas, né? E moro em Minas também, e atualmente. E aí, na graduação, eu lembro que eu tinha uma professora que eu amava as aulas dela de clínica, ela era de clínica. E aí ela pegou ela dava, pegou não, ela dava, sempre deu essa disciplina de orientação profissional, mas era eletiva, né? Era optativa, você fazia se você quiser. Mas eu gostava tanto das aulas dela, que eram tão práticas, eram tão casos que ela trazia, as coisas, eu falava, deve ser legal essa matéria também. Fui fazer. Gente, me encantei. Falei, gente, mas que coisa interessante, porque é muito parecida com a clínica. Eu acho que ela me apresentou desse jeito, né? É muito parecida com a clínica, e ao mesmo tempo é uma coisa um pouco mais objetiva, assim, tem um começo, meio e fim, que na psicanálise a gente não vê muito, né? Você meio, eu vê o meio, mas não vê muito o fim, às vezes, né? Então você fica ali, às vezes, muitos anos, naquela coisa, é muito bom, eu gosto muito também. Mas eu gosto também de uma coisa um pouco mais, sabe? Beleza, ó, nós vamos começar. Eu tenho mais ou menos aqui, né? O que que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? O que que eu tenho? Essa leitura clínica, você precisa dela muitas vezes, né? Faz muita diferença para você fazer o atendimento de orientação profissional. Então, eu achei sensacional. O jeito que ela conduzia, o jeito que. E aí, a gente só atendia lá jovens, né? Adolescentes, primeira escolha, e jovens universitários, porque a gente estava dentro da universidade, né? Que queriam reorientação, públicos que eu amo, são os públicos que eu mais gosto de trabalhar mesmo, é o universitário, que, né? Por isso eu dava aula em universidade, e adoro também adolescente, então atendo adolescente em clínica e tal, então os dois públicos que eu adorava era o que eu comecei a trabalhar. E aí, quando eu me formei, fiz mestrado e tal, fui me mudar para o interior. Me casei e fui me mudar para o interior do Espírito Santo. Não conhecia nada, não conhecia ninguém. Cheguei com uma mão na frente, outra atrás, assim, sem experiência, só estágio, né? Então, beleza.
Falei, gente, eu vou montar um projetinho de orientação profissional. Clínica eu não vou abrir assim, né? Não é assim, choveu assim, né? Não existia rede social, isso era 2009, 2009. Então, eu falei, vou tentar aqui pela orientação profissional. Montei um projeto e fui na cara de pau mesmo, ligando para as escolas. Posso apresentar um projeto aí, as escolas que eu sabia que tinha ensino médio e tal? Umas duas me falaram não, umas duas, né, deixaram, uma não se interessou e uma se interessou. E aí, a partir dali, realmente foi um projeto muito interessante. Ela abriu, essa escola abriu as portas mesmo para o meu trabalho, pediu para eu fazer uma intervenção não só com os alunos do ensino médio, mas geral, né? E aí tinha desde o maternal até o terceiro ano do ensino médio, então muito rica a vivência, assim, de você aprender, de você ver na prática desenvolvimento humano, né? A própria psicologia escolar mesmo, assim, como é que funciona, foi muito rica a experiência. E deu tanto certo com essa unidade que as outras unidades, o Espírito Santo é um estado muito pequenininho, então as cidades são próximas, né? Era uma rede grande de Vitória, que tinha Vitória em Vila Velha, e abriu as filiais assim no interior, né? Nas cidades menores. E aí as outras cidades me chamaram, então cada dia eu estava numa unidade diferente, sabe? Então, muito legal. Um dia eu estava em Linhares, outro dia eu estava em Colatina, outro dia eu estava em São Mateus, e eu ficava, né? Rodando ali, e foi muito rico mesmo, assim. E isso foi alimentando a minha clínica, porque a cidade que eu morava, que era Aracruz também, né? E aí você vai, a escola, as coisas vão alimentando, né? A clínica. Então, foi muito interessante, mas eu sentia que eu precisava um pouco da vivência ainda de mercado, porque eu falava de mercado de trabalho, mas eu não sabia direito, eu sabia, né, lendo, enfim, mas eu não tinha essa vivência do que um gestor, como que funciona um processo de seleção, o que realmente busca no profissional, como é o dia a dia de uma empresa e tal, né? E aí meu marido foi transferido para o Rio, e aí eu comecei numa consultoria de RH, né? E aí comecei a ter esse contato mesmo com o mercado, vagas, o que eles precisavam, o que pedia, contato com o gestor, como que era o dia a dia, né? O que acontecia ali. Isso me acrescentou absurdamente, assim, de conhecimento, assim, e de segurança, de eu entender mais ou menos como é que funciona o jogo da coisa, né? Mas não é o que me brilha os olhos definitivamente. Definitivamente. Eu preciso do contato humano ali, sabe, do saber da história do sujeito, do estar junto, do ir acompanhando. Não é uma coisa que realmente ali só realocar, colocar, fazer, não é uma coisa que me brilha muito os olhos, né? Então, foi muito rico, mas foi isso. E aí, né, paralelamente a isso, assim, eu fui mandando currículo, porque meu sonho sempre foi dar aula, né, em universidade, e uma faculdade do Rio me abriu as portas, e o diferencial que a minha coordenadora lá na época falou, não foi eu ter trabalhado com RH, isso é normal na psicologia, não foi eu ter experiência na clínica, isso é muito normal na psicologia, né, nem psicologia escolar. O que me abriu realmente a porta da universidade foi a orientação profissional, que era o diferencial do meu currículo, que outros não tinham. E ela precisava de alguém para a equipe de orientação profissional. Precisava de algumas disciplinas, mas principalmente para a equipe de orientação profissional. E não tinha, né? Então, assim, eu sou muito grata pela orientação profissional, porque realmente me abriu muitas portas, assim, e é uma coisa que vem me acompanhando desde antes mesmo da minha graduação, né? Muito legal, eu acho que complementa muito, anda muito bem junto, trabalho de clínica com orientação, muito bem. Então, acho que uma coisa enriquece a outra, assim, então eu gosto muito. E não consigo não ter uma leitura clínica, então eu vou ficar batendo nisso aqui, né? A orientação com uma leitura clínica. A gente precisa sair desse formato de bolo mesmo, assim, né? Vamos aqui. E como eu já vi em várias supervisões, assim, que eu já dei, a pessoa, eu apliquei o VISC, Por que você aplicou o VISC? Não, porque é assim, né? O protocolo é esse. Você aplica um teste de inteligência, você aplica um teste de atenção. Para que você faz isso em orientação profissional? Não, sério, né? Mas qual que é o objetivo? E a pessoa não sabia me responder. Sabe, não estou criticando o teste. Aliás, eu acho super legal. Eu gosto de teste. Tem testes muito ricos. Inclusive, como a gente só está em psicólogas, né? Somos todos psicólogos, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, usar uma supervisão, assim, para a gente falar de um teste, de outro teste.
porque é muito rico. Eu amo o Quati, eu amo o IP, adoro o IP de interesses, o EMAP eu acho muito bom, e a gente não pode falar quando não está, né, é porque é sigiloso, é só de psico, é exclusivo. Então, eu acho que vale muito a gente poder, né, atuar e falar sobre teste, mas um teste que faça sentido dentro da história daquele sujeito. Vocês entendem isso? Faz sentido eu aplicar um IP aqui, um teste de interesse, se a pessoa está me dizendo que ela já está mapeada? Eu só quero a área de saúde. Só a área de saúde, só penso nisso. Eu só não sei o que da área de saúde. Mas eu só. Para que eu vou aplicar? Vai me dar isso, vai mostrar isso. Ah, ela é da área de saúde. Ah, gastei uma sessão, gastei meu tempo, gastei o dinheiro da pessoa, não me ajuda. Então, é esse tipo de raciocínio clínico, né, que as pessoas eu vejo que não tem muito dentro de orientação profissional, só seguem, né? Essa técnica faz sentido para essa pessoa? Isso preciso vou aplicar nesse momento? Não, acho que vou ter que buscar outra coisa, né? Então, é exatamente isso que nós vamos ver aqui na supervisão, tá? E desde 2018 eu mudei para Belo Horizonte, meu marido foi transferido de novo, então desde 2018, meio de 2018, o Conselho tinha acabado de lançar aquela resolução liberando os atendimentos online, né, e tudo, o cadastro lá no EPSI e tudo, ah, eu faço os atendimentos só online. Então, veio pandemia, não mudou nada para mim na questão dos meus atendimentos, porque eu continuei fazendo só atendimentos online. Eu tinha uma certa resistência com orientação profissional, eu tinha resistência com os dois, para falar bem a verdade, tá? Em 2018, ninguém fazia atendimento online, gente. E aí, como eu mudei, meus pacientes falaram, vamos tentar? Alguns pacientes sugeriram. Vamos, já temos aí um vínculo, né? Vamos ver como é que vai ser. Falei, vamos tentar, mas não juro, não coloquei muita fé nisso, não. Né? Falei, mas vamos ver. E funcionou super os atendimentos. Mas orientação profissional, negócio do lápis, do papel que eu gostava de levar, né? E tal, de ver a pessoa, o jogo, dela manuseando, tal, as coisas, cartinhas, não sei o quê. Não tem jeito de eu fazer isso online. Falei, gente, não tem jeito. E aí, eu lembro que começou a vir demanda, né? Ó, eu queria que você atendesse, orientação, eu indiquei você para não sei quem, para não sei quem. E aí eu fui trocar uma ideia com a Dulce e com a Marilu, que são duas grandes referências em orientação profissional, né? Que são as fundadoras do Instituto do Ser e fundadoras da ABOP, né? Que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional, que hoje chama ABRAOPC. E elas me falaram, Rita, por que que não? É só se adaptar às técnicas. Simples. Mas como que adapta? Como que a gente faz isso? Aí elas foram me mostrando, manda para o sujeito antes, ao invés de se apresentar na sessão, né? Ou compartilha a sua tela. Eu falei, gente, verdade, vou tentar. E aí, gente, super funciona. Então, também quero abrir essa possibilidade, né? Quem quiser fazer atendimentos online de orientação, funciona super bem, tá? Eu acho que o pessoal foi descobrir isso depois na pandemia, teve que, né, atender online, mas super, super tranquilo mesmo, assim, sabe? Então, orientação vem me acompanhando e me salvando aí. Hoje eu moro no interior de Minas, numa cidadezinha super pequena, assim, que deve ter 17 mil habitantes, a cidade dos meus pais e tudo, né? E super tranquilo, continuo atendendo do mesmo jeito online, tá? Então, fica aí para vocês também o convite, quem quiser, a gente vai discutindo aqui. E essa técnica, será que tem jeito? Tem coisa que não tem jeito da gente adaptar, não tem. Mas tem jeito, às vezes, da gente criar teste, não tem jeito. Se não tiver lá a regulamentação, não tem jeito. Mas, às vezes, né, algumas técnicas têm jeito da gente fazer algum tipo de adaptação. Então, ótimo, né? Vamos conversando sobre isso. Como é que aplica presencial e como é que aplica online, tá? Tá bom. Então, falei bastante também, né? Nos conhecemos e de verdade, gente, enquanto eu vou compartilhando aqui minha tela, eu espero muito que a gente faça, né? Tenha muito essa troca, esse hábito aqui dentro do grupo,
né, de trocas, eu sei disso, já fiz aquilo, né, olha, tenho essa técnica que eu uso de autoconhecimento, trocas mesmo, assim, sabe? Eu conheço uma outra, já vi isso aí adaptada de outra forma, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito interessante da gente trazer, né? Então, vamos criar esse hábito, vamos tentar fortalecer mesmo o nosso grupo para trocar. Eu vi um artigo muito legal, eu vi uma reportagem falando do mercado de trabalho, coisas assim. Vamos usar o nosso grupo para isso também. Vamos alimentar ali, tá? Então é isso. Vamos embora para o nosso primeiro grupo. Como ninguém se manifestou lá para saber se queria trazer carros ou se não queria, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais de parte teórica mesmo, assim, uma introdução. Não deve ser novidade para muita gente aqui, mas enfim, né? Acho que é importante a gente fazer essa retomada. E aí, a partir de semana que vem, a gente já vê quem é que vai querer, né? Se a Daniela vai querer trazer o caso dela já semana que vem. Se não trouxer, se não tiver ninguém, eu vou trazer um caso meu, tá? E aí a gente vai discutindo o meu caso já feito, já encerrado, e eu vou mostrando, né, o que foi feito, quais técnicas, como é que foi o andamento, e o final também, eu vi lá que alguém preencheu lá no formulário, que gostaria de saber como dar a devolutiva também, né? Então, também eu quero mostrar aqui um caso do começo ao fim, sabe? Como é que foi, primeira sessão, o que eu fiz, depois a outra, até a última, como é que a gente foi andando mesmo no processo e como que eu dei a devolutiva, tá? Eu acho que aí dá para ter uma noção de um todo, né, de prática, certo? Então, as sessões, os encontros, né, que a gente não tiver ninguém compartilhando caso, eu trago caso meu, tá bom? Então, beleza. Então, só para a gente contextualizar o desenvolvimento da UPE, né, ela nasceu muito ligada ao momento aí dessa era industrial, né, tem as origens mais situadas ali na Europa, né, do início do século XX, principalmente com a criação do Centro de Orientação Profissional de Munique, né? Como é que era esse Centro de Orientação Profissional? Qual que era o objetivo da orientação naquele momento? Era, na verdade, muito mais colocar, né, detectar aqueles trabalhadores, aqueles colaboradores ali que estavam tendo dificuldades, né, para determinada função, e aí tirar, manejar ele para outra coisa, né, para evitar, inclusive, acidentes, tá? Então, era muito mais nesse sentido, a orientação era para mapear quem estava na função errada nesse sentido, né? Quem não estava adequado àquela função, certo? E aí, né, para poder manejar para um outro trabalho, uma outra função. Mas o marco principal mesmo, oficial, da orientação, é lá no começo do século XX mesmo, assim, né, entre 1907 e 1909, com a criação do primeiro Centro de Orientação Profissional norte-americano, né, e do livro que era do Frank Parsons. O Frank Parsons, realmente, a gente considera que foi o grande... foi quem iniciou mesmo, assim, né, a orientação profissional. Como é que ele fazia? Era muito baseado na teoria do traço-fator, que a gente veio na psicologia, né? Que era o quê? Você mapeia as características do sujeito, né? Você sabe quais são as características daquelas vagas, daquelas ocupações, e você diz quem é que está apto ou não. Isso faz lembrar alguma coisa? Quem é que tem essa função hoje, gente? De mapear o sujeito e mapear a vaga e falar quem é que encaixa aqui ou não. O RH? O RH, né? O recrutador hoje tem muito dessa função. Vocês concordam? Né? O recrutador faz isso. Deixa eu ver, vou aplicar teste, vou aplicar dinâmica, né? Vou fazer uma prova, vou fazer algumas coisas aqui, que eu vou mapear esse sujeito, e eu sei quais são as características que são esperadas daquela vaga. Eu cruzo e vejo se esse sujeito se adequa ou não aqui. Então, o começo da orientação profissional foi assim, né? Mapeando, é como se tirasse um raio-x mesmo do sujeito e
cruzasse com as informações da vaga para dizer se isso era possível ou não, né? Outro aspecto que marcou muito e que foi muito nesse início ali do século, mais ou menos, principalmente na Segunda Guerra Mundial, 1920 ali, né, que a gente teve, mais de 1920 ali, né, a gente teve muito desenvolvimento da psicometria, os testes, né, que eram desenvolvidos, principalmente eles começaram a ser desenvolvidos, os testes psicológicos de personalidade, para mapear os recrutas ali, né, que iam para a guerra, que seriam os soldados ali, que seriam encaminhados para a guerra. Então, esses testes de personalidade surgiram muito nesse contexto e foram muito usados para orientação profissional. Então, daqui vem esse ranço que tem-se até hoje de que orientação profissional é aplicação de teste. Orientação profissional é igual aplicação de teste, né? Que a gente escuta até hoje, que a Amanda acabou de falar aqui, né? Traz ali meia dúzia de teste e tal, e fala para o sujeito o que ele tem que fazer, para onde que ele tem que ir, né? Eu já vi muitos processos, gente, muitos processos sendo feitos assim. Aplica, né, uma bateria de teste e fala, olha, aqui está dizendo que você tem aptidão para isso, para isso, para isso, para isso, para isso, então as suas áreas de interesse também são essas, sua personalidade combina mais com isso, isso, isso. E é isso. Você tem aqui entre opções pedagogia, você pode fazer também psicologia, você pode fazer psicopedagogia, você pode fazer letras, aqui, essas são as opções. E o sujeito faz o quê com isso, gente? Né? Então, assim, legal, né? Beleza, se eu tinha dúvida antes de 50, agora você me reduziu, sei lá, para 5. E como é que eu escolho? Como é que eu tomo decisão? Né? Então, assim, isso quando não vem assim, ó, é psicologia, né? Este é o curso que você deve seguir. Então, percebem, o poder era muito em cima do orientador profissional, né? O orientador profissional tinha esse poder de decisão sobre o que o sujeito ia fazer ou não na vida dele, na carreira dele. E a gente carrega isso até hoje, porque temos ainda orientadores que trabalham dessa forma, né? De forma diretiva, só falando o que o sujeito tem que fazer ou não, tá? O que acontece? Principalmente a partir do momento que vem a teoria, vem as teorias, a gente começa a sofrer muita influência da psicanálise, né? As teorias psicodinâmicas, que começam a falar que existem outras coisas ali no universo mental, que não são simples, assim, não é só o racional, não é só, o sujeito não tem consciência de tudo, ele não está, né, aquilo que o Freud falou, ele não é senhor na própria casa, né? Quando começa a surgir esse tipo de fala que existem outras questões, às vezes, por trás do sofrimento do sujeito, da angústia, da dúvida, né, da escolha. E também as teorias humanistas, principalmente com o Rogers, né, que vem apostando que o sujeito ele é capaz de de tomar a própria decisão, de tomar as rédeas da própria vida, assim, e começar a fazer as escolhas por si mesmo. Isso impacta totalmente a orientação profissional. A orientação começa a dar uma virada e começa realmente a ter um olhar mais humano mesmo para o sujeito, né? Então, peraí, eu não preciso dar a resposta para esse sujeito, eu nem tenho essa resposta, para falar a verdade, né? Quem vai chegar nessa resposta é o sujeito. Isso faz muita diferença. Então, faz-se uma virada, né? E é como a gente trabalha até hoje, a maioria, né? Não todos, mas a maioria trabalha apostando nisso, que o sujeito, ele é, né, capaz de fazer isso sozinho, tá? Então, a partir daí, várias teorias foram se apropriando, né, e tentando lançar luz mesmo nessa questão do sujeito como centro e não o orientador como centro, tá, do processo. Então, isso é bem importante, né? Aqui no Brasil, a gente teve, né, a orientação profissional que foi criada em 1924, quando se criou, né, esse serviço no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, sob responsabilidade de um engenheiro, era, né, esse engenheiro, Roberto Mangue, que
olhava, que de alguma forma fazia um pouco essa seleção e tinha um departamento para poder cuidar um pouco disso, mas mais uma vez voltada ainda, né, para essa questão mais diretiva, né, igual era no mundo naquele momento aí, né? Foi em 1970 que a gente tem um grande marco aqui no Brasil, que foi a criação do SOP, né, que existe até hoje, que é o Serviço de Orientação Profissional da USP, né, que foi, né, criado pela Maria Margarida Carvalho, né, e tal, e que recebeu, por exemplo, o Bogoslawski, que é uma figura muito importante para a orientação profissional no Brasil, que era um argentino, e trouxe muitas contribuições mesmo, né, para esse olhar mais psicodinâmico mesmo sobre a orientação, e a USP tem essa tradição até hoje de ter um olhar muito mais humano mesmo para o sujeito, e desde esse início, né? Muito desse olhar mais clínico, muito mais desse olhar de trazer o sujeito mesmo como centro, de entender, né, que é um processo muito maior do que só falar sobre escolha profissional, tá? Tá vendo? Então, assim, eles partiam do pressuposto que os testes psicológicos e psicometria eram instrumentos diagnósticos, eram bons, mas não atendiam à complexidade de um processo de orientação profissional, né? Pelo menos não eles sozinhos. Então, ele pode ser... Então, desde então, a gente aposta muito nisso, né? O teste, ele é um instrumento. Ele pode ser um dos instrumentos que a gente usa, que a gente usa dentro da orientação profissional. É necessário? É muito preciso que a gente use até? Não. Dá para fazer um processo inteiro de orientação sem teste? Sem dúvida. Dá, tranquilamente. Tá? Então, assim, é muito legal a gente ter esse desprendimento hoje, né? Essa visão de que o teste pode ser um instrumento útil, mas não precisa ser ele, né? Pode falar. Interessante, Kátia. Kátia não, Rita, que em 70 a USP já trouxe essa questão como orientação profissional, mas esse ranço de teste vocacional, ele continuou por muitos anos, né? Muitos. Porque há bem pouco tempo, assim, sei lá, bem pouco depois da pandemia, eu ainda tinha gente que às vezes me perguntava, você faz teste vocacional? Né? Ainda tinha gente que falava isso, né? Sim. E ainda tem, Daniela, muito. Ainda tem. E vamos falar por quê, já, tá? Essa questão dos testes, eu até fiquei um pouco assim, porque eu não trabalhei em momento nenhum lá no estágio com testes, eu fiz somente o jogo de critérios. Em momento nenhum eu usei qualquer tipo de teste e deu super certo, assim. Hoje as orientandas, cada uma escolheu as suas funções e estão super felizes. Assim, claro que eu não é mérito meu, não, sabe? Sim. Mas é essa questão, assim, da pessoa, de passar a responsabilidade para o orientando, não para o orientador. Isso. Né? Porque eu falava já de imediato, olha, eu não vou te dar uma resposta específica da profissão que você tem que seguir na sua vida. Você que vai ter o poder da escolha para si, né? Eu acho assim o teste muito diretivo assim e não abre um leque, né? Mas aí é que tá, sabe, Júlia? Eu acho que depende muito do uso que o orientador faz do teste, sabe? Então, por exemplo, né, quando eu aplico o QATI, que é um teste de personalidade, eu aplico não é para eu saber sobre o sujeito, eu aplico para que ele saiba mais sobre ele mesmo. Exatamente. Eu dou a devolutiva falando, olha como apareceu aqui o seu teste, né? Apareceu essa característica, essa. Faz sentido? Me traz exemplo da tua vida. Que momentos que você já observou que você tem essa característica, essa também, essa outra, sabe? Então, assim, é o uso que você faz, né? Não é um negócio que fechou, acabou. Então, deu aqui que o seu tipo psicológico é esse, você tem que trabalhar com coisas assim, assim, assim. Não, eu acho que o uso é muito mais nesse sentido, de ser mais um instrumento de autoconhecimento, né? Sim. Que o sujeito pode fazer uso a partir daquilo para alguma coisa, né?
Ah, legal. Então, né, realmente, eu não tinha reparado que eu tenho muito. Isso aqui realmente é um valor muito forte para mim. Isso aqui realmente é um ponto muito interessante, que se repete muito nas minhas características e tal. Legal, né? Então, se não for para isso, não faz o menor sentido, Exato. né? Igual o menino vai aplicar teste de inteligência, gente. Vocês lembram da faculdade, aquele G, Aham. aquele, né? Qual que é o outro? R. Como é que era o outro? Não sei qual. Enfim, sabe aqueles que você vai completando, aí começa a ficar super tenso? Eu não sei se vocês lembram desses testes. Que você Eu vai não O lembro. R1, né? faltando um pedacinho aqui, tá faltando um pedacinho ali, tá assim. Aham. Você começa super simples, o negócio vai começando a esquentar, você tem que girar a figura, você tem que pensar como é que encaixa aqui, ali. É raciocínio espacial, na verdade, né? Que ele está medindo ali. Gente, para que orientação profissional vão ver isso? Eu acho que confunde mais É ainda. super péssimo, sabe? Assim, meu dá péssimo, meu raciocínio espacial é péssimo. Eu ia ficar super depressiva se tivessem me aplicado um teste daquele, sem eu pedir, porque eu não estou investigando minha inteligência, não estou querendo saber se eu tenho inteligência, né? Mas me falando, porque não fala que é inteligência espacial, fala que é inteligência. E me dá uma Uhum. inteligência abaixo da média, eu ia ficar horrorizada, eu ia ficar, acabou comigo, não passo em nada, não vou fazer nada da vida, né? O negócio que está dizendo ali sobre mim, né? Eu, particularmente, eu acho esses testes muito limitantes. Um Ah, exemplo é que a minha primeira orientanda, ela chegou e eu perguntei a ela, você tem alguma profissão em mente? E eu falei assim, desenha qual a profissão, né, que você tem em mente. Ela desenhou um ponto de interrogação imenso na folha. Então, eu acho que, assim, os testes são válidos, são, mas não para limitar. é isso, né? Acho que é para a gente aumentar mesmo o conhecimento da pessoa sobre ela mesma, né? Dar luz. Eu gosto muito disso, assim, o teste eu acho que ele pode ser uma lanterna de algum aspecto que não está sendo olhado, se for o caso, se tiver necessidade e focado no sujeito. E não na minha curiosidade sobre o sujeito, sabe assim? Entendi que essa é a característica que o sujeito tem, né? E tal. O que ele vai fazer com isso? Nada. E eu sei também nada. Então, assim, né? Tem que olhar um pouco por esse lado, tá? É, E aí, em 93, nós esse ano, né? Hoje, né? Ele estava lá, a Amanda também. Esse ano nós tivemos o congresso da Abrau APC, antiga ABOP, comemorando 30 anos, né, de fundação. Foi em 1993 que a Abrau APC, né, a ABOP foi fundada, que é a Associação Brasileira de Orientação Profissional. Teve que mudar de nome ano passado. Acho que foi ano passado que mudou. É, e é super esquisito para a gente falar, porque a gente falou a BOP a vida inteira, né? É a BOP, é a BOP, é a BOP, e agora virou a ABRA-OPC. Por uma questão lá jurídica com nome, porque esse nome já existia de outra associação, e aí, enfim, a briga se estendeu muitos anos na justiça, mas acabou a BOP, né, perdendo, e aí teve que mudar o nome para ABRA-OPC. Então, tem congressos bienais, né? Então, de 2 em 2 anos, acabou de ter esse ano, 2021 foi online, por causa da pandemia, né? Esse ano foi lá em Porto Alegre, então 2025 temos de novo, e são congressos excelentes, são maravilhosos. Eu adoro esses congressos da VOP, porque são pequenos, né? E você encontra com as figuras mais conhecidas da orientação profissional no corredor, sabe? Você troca ideia, você que é fulano, nossa, eu já li artigo seu, eu adoro seu livro, tal, eu uso sempre, e não sei o quê, e aquela coisa que você, em outros congressos maiores de psicologia, a gente tem bastante dificuldade de ter acesso, né, a essas figuras. Na orientação profissional, não. São geralmente super acessíveis, são super amáveis, geralmente, de maneira geral, assim, as experiências são boas, né, de trocas, assim. Então, vale super a pena, gente, muito a pena mesmo, assim, de ir nos congressos, tá? E assim, hoje em dia, como é que está a orientação profissional ainda, né? A maior parte ainda trabalha muito nos consultórios, né? Ou nas escolas, então ainda tem muito disso, mas existe um movimento aí crescendo bastante da orientação profissional dentro do mundo do trabalho mesmo,
né, que não era tão comum de se ver. Tá? Então, você vê apresentações de trabalho muito mais voltados para isso, a área da aposentadoria, né, aumentando, o pessoal tomando essa consciência que também a gente pode pegar a educação para a carreira, que é muito legal, que a gente pode começar desde o infantil a trabalhar questões sobre trabalho, né, sobre o mundo, não necessariamente sobre escolha profissional, mas sobre escolhas, sobre várias coisas que você vai, de alguma forma, amadurecendo, vai ajudando o sujeito a ir amadurecendo, para quando ele tiver que tomar a decisão dele mesmo, ele estaria um pouco mais bem preparado para isso, né? Então, muitas áreas aumentando nesse momento no Brasil. A gente tem hoje a questão do life design, que está muito forte, né? A questão da cognitivo social para a orientação profissional, a gente tem muita influência norte-americana, a orientação profissional brasileira hoje sofre muita influência norte-americana, mas que eu acho super interessante, né, gente, na verdade, eu custei para entender o que era o life design, assim, até hoje eu não sei direito se eu entendi certo, porque eu achava que era um negócio super complexo, mas eu não sei se alguém aqui trabalha com life design ou se já fez um curso sobre. Não, é uma área que tem crescido muito, assim, né? Livros sobre, deixa eu ver, eu até comprei um aqui, hoje, eu não sei se eu emprestei. Ah, eu nem sei se está aqui, gente. Depois eu procuro e posto lá para vocês verem. Eu acho que nem está aqui. Não. É, mas que eu custei para entender o que era, né? E quando eu entendi, assim, na verdade, é você contar, que é o storytelling, assim, né? É o sujeito contar a história dele. Mas isso a gente já fazia em orientação profissional clínica há muito tempo. Não tem uma grande novidade nisso. Para quem já vinha da abordagem clínica do Bogoslawski, né, que já entendia que o sujeito precisa falar na orientação profissional e se apropriar da própria história, que trabalhava muito isso no autoconhecimento, eu fiquei, gente, será que eu estou entendendo? Juro, eu tive dificuldade. Será que eu estou entendendo o que é isso? Como é que faz isso? Tem um inventário que chama Minha História de Carreira. Vocês já ouviram falar? Que é super famoso hoje, assim, né? Depois eu boto lá no grupo para vocês verem. Que aí tem mais ou menos as coisas que você tem que trabalhar com o sujeito, olhar, perguntar quem que são os ídolos dele, quem que eram os ídolos dele na infância, como que isso vai... E é construindo, mas é a partir da história do sujeito. Sim, né? Que bom, porque, né, isso já é o básico da orientação profissional mesmo. Escutar o que o sujeito tem para falar sobre ele mesmo e dar espaço para ele falar sobre ele mesmo. É isso que é a orientação profissional, né? Então eu fiquei assim, meio que sem entender qual era a grande novidade, mas enfim, eles tratam como uma grande novidade, uma grande sacada, né, dos savicas, enfim, né, do pessoal, como uma coisa muito diferente dentro da orientação profissional, sendo que aqui no Brasil, pelo menos, para quem já vinha dessa área mais de psicodinâmica, não é uma grande novidade, tá? Então, contextualizando aqui, né? A orientação profissional, eu queria falar um pouco sobre isso, mas depois a gente vai voltar, né? Como é que funciona hoje? O que é esse mundo pós-moderno, essas mudanças na carreira e na educação, e quem que é esse adolescente de hoje, com quem a gente trabalha, né? Então, existe aqui, existiram muitas mudanças já no mercado de trabalho que a gente observa hoje. Então, se a gente tinha uma referência de mercado de trabalho antes, depois eu vou mandar esses textos para vocês, tá, gente, que trabalham isso de uma maneira mais a fundo. Se a gente tinha uma referência antes de mercado de trabalho como segurança, estabilidade, isso era buscado como característica no sujeito, no trabalhador, né? Então o sujeito entrava lá na empresa e ia fazendo a carreira dele até se aposentar. Na mesma empresa, 40 anos, 35 anos, no mesmo lugar.
né? Se isso era super valorizado, porque dava esse aspecto mesmo de o cara veste a camisa da empresa, ele é confiável, é uma pessoa estável e tal, e quem ficava pipocando muito de emprego era mal visto, isso há pouco tempo atrás, gente. Hoje a gente tem exatamente o inverso disso. Que loucura isso, que em poucos anos, vou dizer aí, numa diferença aí de uns 15 anos, talvez 20 anos, que se a gente for parar para pensar, não é muito tempo, a gente tem uma virada, uma invertida mesmo nisso. Então, quem é o sujeito valorizado hoje em dia? É esse que se movimenta. É aquele que busca desafios, novas posições, novos lugares para trabalhar. Então, é esse que pula, às vezes, de empresa para empresa, né? E aquele que é estável, aquele que fica ali muito tempo no mesmo lugar, não faz pelo menos um job rotation, que eles chamam, né? Pelo menos não circula em outras áreas dentro da mesma empresa, ele pode até ficar 20, 30 anos na mesma empresa, mas ele passou, sei lá, pelo planejamento, pela controladoria, muitas vezes ele passou por áreas diferentes, beleza, menos mal, né? Aquele que está ali no mesmo setor, na mesma coisa, que antes era super bem visto, hoje é tido como acomodado, tido como, né, uma pessoa que não tem muitas ambições, não busca desafios e é mal visto. Então, olha que loucura isso, né? Como que realmente o mercado de trabalho mudou bastante e o profissional desejado tem um perfil muito diferente, né? E aí veio a pandemia, mudou mais ainda a configuração do trabalho, né, do mundo do trabalho. Por quê? Porque inseriu de uma vez por todas a questão do teletrabalho, do home office, né? E o que foi exigido do sujeito junto com isso? Flexibilidade, o sujeito tem que ter autogestão, ele tem que saber, né, lidar com, às vezes, entregas por projeto e não mais por carga horária, né? Então, não é que você vai trabalhar 8 horas, você tem que estar online. Várias empresas já trabalhando nessa questão por projeto, então você se vira para entregar. Que hora você vai trabalhar? Você vai trabalhar meia-noite? Se você vai trabalhar tal dia, tem que estar isso aqui pronto, né? Então, muitas mudanças nesse sentido, inclusive com relação às leis trabalhistas, que tiveram que se adequar a essas novidades, né? Então, a pessoa pode morar em outro lugar, ela pode morar em outro país, inclusive, né? Tendo um vínculo empregatício com uma empresa, uma outra empresa, né? Então, assim, muitas coisas aconteceram após pandemia, né? O que se percebeu com esse teletrabalho? Mudou muita coisa para o trabalhador também. É muito interessante. Eu ainda não vi uma pesquisa, não, mas eu tenho notado isso muito nos meus atendimentos, gente. Que após a pandemia, né, aquela âncora de carreira, não sei se vocês conhecem o questionário âncora de carreira, aquela âncora de carreira que fala sobre estilo de vida, ela tem vindo muito forte. O que é a âncora de carreira e estilo de vida? É aquela que diz da qualidade de vida. O quanto que o sujeito preza por ter o trabalho dele, mas ter um trabalho alinhado à possibilidade dele viajar, à possibilidade dele fazer atividade física, dele ter um pouco mais de tempo com família, ou, sei lá, namorado, namorada, com outras coisas, né, que não sejam só o trabalho. Então, assim, e eu acho que isso vem muito da pandemia mesmo, assim, né? Que as pessoas começaram a perceber que não precisavam mais gastar 2 horas e meia, 3 horas num trânsito, né? E ganhavam esse tempo para fazer outras coisas também da vida, né? Então, poderiam morar em outros lugares, não precisavam mais ficar só nas capitais, nos grandes centros, naquela loucura, gastando dinheiro, horrores, tudo muito caro, tudo muito perigoso, tudo, né? Conseguiram migrar. Nós vimos vários movimentos mesmo assim, né, de migração para o interior, né, de exatamente o movimento contrário do que a gente sempre viu, que é do interior para a capital, né? Isso é um efeito da pandemia, isso é um efeito que a gente precisa também observar, né? Então, eu lembro que
As faculdades não estavam preparadas para isso, as empresas não estavam preparadas para isso. Então, hoje, por exemplo, tem contrato de estágio de empresas, né, de outros países. As faculdades tiveram que, de outros países, de outros estados, as faculdades tiveram que se abrir para fazer esse tipo de modalidade, né? Assim como eu falei para vocês, as leis trabalhistas também. Né? Então, colocar lá que não existe esse controle, não existe essa obrigação do sujeito se deslocar, né? E depois da pandemia, o que a gente viu? Muitas empresas optando por um modelo que muitas ficaram mesmo 100% online e outras optando pelo híbrido. Né? Então, hoje, um movimento muito forte, que é uma coisa que a gente precisa saber, que é muito dessa orientação profissional atual, né? Desse mercado atual, é muito essa questão do modelo híbrido. O sujeito vai 1 ou 2 vezes presencial e 3 dias ele fica em casa, trabalha de casa. O que dá muito essa flexibilidade, o que dá muito essa mobilidade. Então, muita gente migrou mesmo para cidades menores, vai para a capital, às vezes, para ficar 2 dias, trabalhar os 2 dias presencial e vai embora e fica 4, 5 em casa, né? E depois volta. Enfim, muita flexibilidade, muita possibilidade se abriu a partir da pandemia, tá? Então, a gente precisa saber que esse mercado está em constante transformação e, por isso, a gente precisa estar sempre antenado nessas mudanças, né? Acompanhando o LinkedIn. LinkedIn eu acho uma fonte ótima de informação, gente. Eu não posto quase nada no LinkedIn, mas eu adoro ler os comentários, eu adoro ler os posts, sabe? Das pessoas que, tá desse jeito, olha que absurdo, as pessoas reclamando às vezes, ou ver, né? Como é que está o comportamento, de alguma forma, ali, de trabalho, no mundo do trabalho, né? Mesmo que a gente sabe que tem a característica de uma rede social, então todo mundo é super feliz às vezes no trabalho, tem um ou outro que tem coragem de botar, né, a cara ali, falar a verdade, falar a porcaria, eu fui tudo super maltratado, né? Tô em tratamento por causa disso, daquilo e tal, mas é uma rede que eu acho válida de seguir para poder atualizar, né? Tem muitos movimentos acontecendo por lá. As empresas têm respeitado muito as redes sociais, o que é muito bom para a gente. Por quê? As empresas se preocupam muito com a imagem e as pessoas falam mal, se tiver, né, alguma coisa, as pessoas falam mal e aquilo. Twitter, né, e principalmente eu vejo muito essas duas, eu não uso Twitter, mas eu sei que o Twitter funciona muito nesse sentido, né, então Twitter e LinkedIn principalmente, as empresas ficam muito de olho no que as pessoas estão comentando sobre a empresa e tal. Então, por exemplo, muita coisa tem sido transformada, as empresas têm tentado mostrar que estão mais humanas, que estão tentando ser mais igualitárias, estão tentando melhorar em vários aspectos, né? Isso é genuíno? Eu acho que não. Não, né? Não é um interesse genuíno das empresas começar a abrir vagas exclusivas para mulheres, né? Começar a abrir. Não é um movimento genuíno. Não sei se a empresa tem um grande interesse nisso, mas é um movimento social que é necessário. As empresas não ficaram meio encurraladas, o que foi ótimo, né? Ficaram encurraladas do tipo, as empresas que não fazem isso estão sendo mal vistas e estão sendo mal faladas, né, nesse sentido. Então, percebem que a gente tem, eu acho que as redes sociais, elas trouxeram um impacto, assim, uma força maior para a voz do social mesmo, assim, sabe? Do trabalhador, mas principalmente do social, do conjunto mesmo, assim. Então, eu vejo muito nesse sentido. Então, vamos abrir vagas para autista, tá? Né? É uma necessidade que tem se apresentado. Vamos abrir vagas exclusivas para determinada necessidade que tem se apresentado. As empresas lucram com isso no sentido de, olha como eu sou boazinha, né? Olha, eu posto, olha quantas vagas estão sendo abertas para enfim, por isso que eu acho que não é genuíno, não é, eu não acredito nisso mesmo sendo genuíno das empresas. Mas o importante é que algum movimento está sendo feito, né? E que algumas coisas, algumas transformações
já tem acontecido. Estamos muito engatinhando ainda, muito, né? Mas já, pelo menos, está melhor do que antes, sabe? Assim, gente, eu fico sempre vendo isso. Está muito melhor do que antes. Que isso nem era falado, isso nem era cogitado, isso nem era visto mesmo, sabe? Então, muito, muito bacana, assim, né? Ver esse movimento. Então, eu aconselho seguir essas redes, assim, no sentido de se inteirar. Tem revistas boas também que falam muito sobre o mercado de trabalho, né? Que mostram muito dessas necessidades, sabe? O que vem, o que os gestores têm falado, enfim, né? Muito nesse sentido, tá? Mas essas mudanças na carreira e na educação não passam, ou o sujeito não passa imune a isso, né? Sobra o quê para o sujeito? Uma angústia desgraçada, porque ele tem que se adequar com isso tudo. Então, eu tenho que ser flexível, eu tenho que saber me autogerir, eu tenho que ser muito rápido de aprendizagem, eu tenho que ter uma boa habilidade de aprendizagem, eu tenho que ser um bom líder, tenho que ter soft skills, né? São essas soft skills que são muito mais valorizadas hoje do que o conhecimento técnico, que hoje realmente o que faz diferença mesmo de um bom profissional é exatamente essa habilidade de lidar com imprevistos, com o humano, o colega do lado, quem está acima, quem está abaixo, enfim, né, toda essa dinâmica do que efetivamente da onde você se formou e o que você sabe, né? E isso angustia muito o sujeito, porque se cria um ideal inalcançável. Percebem isso, gente? A gente precisa saber disso, porque é isso que às vezes vai vir de orientação de carreira, de reorientação, né? As pessoas crescendo rápido, subindo muito rápido nos cargos. Então, hoje, com 27, 30 anos, a pessoa já é gestora, às vezes antes disso, né? Ela já conseguiu subir, acabou de se formar, já viu uma brecha ali, aqui, tal, né? Se a pessoa chega lá nessa idade e não atingiu isso angustia demais. Então, chega com essa demanda, eu acho que eu estou no caminho errado, eu não cheguei no lugar que eu deveria estar, eu vejo colegas meus já estão em outros lugares, já estão, né, numa outra posição, então não sei se eu estou fazendo certo, se eu não estou, Se a gente entra muito nessa lógica desse discurso, então prestem atenção, gente, a gente precisa conhecer o discurso, mas a gente não precisa necessariamente fazer parte dele. Vocês entendem? Alimentar ele nesse sentido. Existe um jogo. Existem, né, regras aí a serem jogadas. Currículo, entrevista, o que você deve fazer, o que você não deve, Existem regras, né? A gente precisa alimentar isso, a angústia do sujeito, de falar, então tá, vamos botar você dentro da rodinha exatamente para você rodar aqui. Não necessariamente, a gente precisa conhecer as regras desse jogo, saber que isso existe, saber o que está sendo pedido, entender o que isso, né, do sujeito ele está trazendo, mas principalmente, gente, trazer espaço para que aquele sujeito que está angustiado com isso pare para refletir o que ele quer, o que ele quer disso. Você quer mesmo isso? Isso é possível? Será? O que é possível dentro daqui? Percebe, gente? Então, assim, é um movimento um pouco diferente mesmo. Assim, a gente tem que saber, mas não para alimentar do tipo, vamos embora, tipo coaching, né, gente? Querendo falar, mas que vários coaches fazem isso. Tem coach que faz trabalho muito sério, óbvio, né? Não estou querendo generalizar, mas o que a gente vê muito é isso, o trabalho de coaching colocando o sujeito dentro da rodinha. Vamos, bora, você vai entrar nesse perfil, nós vamos trabalhar aqui, ó, liderança positiva, nós vamos fazer isso, e é aqui que nós vamos ter que trabalhar nesse outro gap seu, e nada. Orientação profissional não é isso. Isso é treinamento, isso é outra coisa. Se o sujeito quiser fazer, tá maravilhoso, sabe? Sim, tá ótimo. Se ele quiser escolher por esse caminho e fazendo, né, outro tipo de intervenção, tá ótimo. Não é isso que é orientação profissional, né? Não é esse o nosso papel, tá? Então, queria marcar isso muito forte aqui. E quem que é esse adolescente do século XXI? Quem que é esse sujeito que chega hoje aqui para o nosso atendimento? Por que que ainda temos o ranço do teste?
Por que que hoje ainda esse adolescente gostaria muito que a gente fizesse só um teste e tivesse essa resposta? Temos que entender, gente, esse adolescente é um adolescente muito imediatista, mais do que nunca, né? Então, se a adolescência já tem um pouco dessa característica, o desenvolvimento mesmo, né? Já tem um pouco dessa característica de maneira geral, do adolescente ser impulsivo, de querer as coisas, não tem muito essa noção temporal, do aguardar, né? Entender, pensar no futuro, planejar, entender a consequência e tal. Se isso já é um aspecto que é natural, quase assim, né? De maneira geral, do desenvolvimento de um adolescente, a adolescência de hoje, isso é muito mais marcado, muito mais, né? Que é o quê? Esse adolescente que está ali muito no online, com 10 mil coisas abertas ao mesmo tempo, tem acesso a várias coisas, né? E que não está acostumado a lidar com frustração, definitivamente. Gente, e eu não estou falando só de uma classe em específica, não. Em específico, não, né? É óbvio que existe, né, quando a gente está trabalhando classe média alta, né, nessa questão econômica, eles têm muito menos acesso ainda a isso, né, a frustração e tal. Mas, gente, isso é uma característica muito geral do adolescente de hoje, de ser imediatista, de querer as coisas rápidas, de querer para ontem, né? Então, eles querem a resposta para ontem. Eles não querem viver um processo. Na hora que você fala, eu falo, né? São de 12 a 15 sessões, mais ou menos. Eu não falo quantas exatamente, porque eu não sei quantas vão ser, né? Vou ver ali no caminho como é que vai. Quando eu falo que é um processo que vai demorar aí 3, 4 meses, e que é ele que vai tomar a decisão no final, ai, que preguiça. Ah, não, é muito grande, não dá para encurtar. Quantas vezes que eu escutei isso? Não dá para a gente fazer umas 6 sessões, menos assim, né? Não dá. Para mim, eu não negocio isso, gente. Não dá. Não dá. Não, se você quiser, procura uma outra pessoa. De verdade, eu falo, fica muita vontade para você procurar uma outra pessoa. Eu não consigo fazer esse trabalho em 4, 5 sessões. Não vou fazer um negócio desse, porque é isso, sabe? O sujeito que busca muito a resposta final, quer saber o resultado, quer partir para o que tem de ganho, mas não quer passar pelo processo. E muitas vezes isso, gente, se a gente alimenta isso na orientação profissional com o jovem, no primeiro escolha ali, acontece que dele desistir lá na faculdade também, porque a faculdade também é um processo. Tem que passar primeiro período, segundo período, terceiro período. Nossa, até chegar no 10º, misericórdia, sabe? Demora, você não sabe nada, você fica sem saber nada mesmo, você fica com essa angústia de, nossa, parece que eu não estou vendo nada, não estou aprendendo, meu Deus, o que é isso que eu estou fazendo aqui e tal. É isso, né? E a orientação profissional também é um processo. Tudo é um processo. Namoro é um processo, né? Amizade é um processo, análise é um processo, né? Tudo é vai se conhecendo, vai entendendo, vai vendo né, o que dá para fazer, e aí sim se tem um resultado, talvez um final, uma coisa, ou às vezes nem tem, né? Esse final. Então, assim, os adolescentes de hoje não querem esse processo. Então, é importante a gente saber que isso é uma característica muito forte, e por isso, quem aplica teste dentro de orientação profissional e ainda trabalha com essa coisa do dar a resposta, tem muito cliente. Tem, porque é isso que eles buscam, né? É muito mais fácil. Eu quero que alguém escolha para mim. Eu quero que alguém me fale o que eu tenho que fazer. Muito mais fácil do que eu parar para pensar, ter que me haver com o que eu quero, o que eu não quero. E depois, o pior, ter a responsabilidade da escolha ter sido minha. Se der ruim, fui eu que fiz. Não foi o outro lá que me falou que eu devia seguir tal área, sabe? Então, não quer, gente. Não quer. Então, a gente precisa entender que esse é o adolescente de hoje. Muito ansioso, tomando remédio várias vezes para ansiedade, com uma chuva de diagnósticos de autismo, chuva de diagnósticos de TDAH, de TOD e afins, né, que a gente sabe,
uma chuva, dislexia, né, um monte de coisa que vem, mas principalmente TDAH e agora autismo, né, ultimamente, muito forte. E é esse sujeito que vem para orientação profissional. Então, assim, né, beleza, a gente pode adaptar as técnicas nesse sentido, que tipo de sessão que eu vou fazer, né? Eu posso fazer uma sessão mais dinâmica, eu posso fazer uma sessão que ele, né, traga mais elementos, que ajude ele a falar mais sobre si e tal, beleza, posso, né? Mas é um processo, certo? Então, assim, a gente precisa sustentar um pouco isso para não cair nesse, vamos lá, mesma coisa do mercado de trabalho, sabe? Eu vou botar, então, já que a necessidade dele é essa, né? Ele quer uma resposta, vou eu dar. O que me custa, né? Custa, né? Enfim. E aí o processo de orientação profissional que a gente trabalha hoje é muito mais essa facilitação da escolha, que eu acho que agora ficou muito claro, né? Com essas falas e tal, né? A gente não dá a resposta, porque a gente não sabe que resposta que é essa. A gente não tem essa resposta, né? Nem o sujeito tem naquele momento, mas ele vai construir no processo, certo? Então, assim, ele vai percebendo, a gente vai ampliando o olhar dele sobre ele mesmo, né? Sobre vários aspectos, sobre a realidade do mercado, porque isso também é importante, e aí ele vai seguindo né? Vai percebendo e vai, de alguma forma, acho que afunilando as opções dele e tomando a decisão, né? Tá garantido que ele vai tomar a decisão lá no final e que sempre vai ser a melhor decisão, a decisão para a vida, vai estar feliz da vida, não sei o quê. Não. A gente está aí para tentar ajudar ele a fazer isso de uma forma mais consciente mesmo, né? Mas acontece dele chegar lá no final lá e falar, não sei ainda o que eu vou fazer. Ou então fazer uma decisão e chegar lá na graduação e aí mudar, acontecer alguma coisa e falar, hoje não faz mais sentido. 1 ano depois, 2 anos depois, não faz mais sentido. E pode acontecer. Então, eu sempre falo isso na orientação profissional. Deixo isso muito claro para o orientando, sabe? Porque a gente muda, né? Eu trabalho hoje com coisas, né? Do supervisão, coisas assim que no começo eu não pensava em fazer, né? No próprio, assim, as áreas todas que eu atuo, então, a gente vai ampliando, a gente vai abrindo, a gente vai percebendo, tem uma demanda aqui, tem outra ali, olha que interessante, eu gosto, agora eu mudei, não gosto mais, sei lá, de psicanálise. A psicanálise fazia sentido para mim lá no começo, não faz mais, eu vou buscar uma outra abordagem, né? A gente, dentro da psicologia, a gente faz transformações no nosso trabalho, a gente, né? Ótimo, que bom, graças a Deus, né? Que a gente tem esse dinamismo aí, né? Fora que é uma escolha profissional, assim, teoricamente, né, entre 17 e 18 anos, né? Sim, Então, gente, acho que já caiu essa ideia de que vai ser uma escolha para a vida, né? sim, Você caiu. pode reinventar. Mas caiu para a gente. Sim. Mas, né, que as pessoas vêm ainda com esse peso, Uhum. sabe? Eu preciso acertar, eu preciso saber o que eu vou Sim, fazer, porque sim. é muito sério, é uma coisa que eu vou fazer pro resto da minha vida. Nem Pois é. canso de escutar isso. E não é real. Eu mesmo no atendimento clínico ali, quando alguma jovem traz assim, eu falo, não, não é para a vida, né? Você imagina, você pode fazer uma escolha e depois você fazer outra mais tarde, né? Daqui a um tempo. Aí eu dou exemplo de pessoas que às vezes se aposentam e fazem outra coisa totalmente diferente, se reinventam, né? Sim, Porque não mas é mais isso, ainda né? existe essa prisão, sabe? Eu Uhum, escolhi isso, eu tenho que ser para isso para sempre. sim, Né? Então, mesmo que você seja isso para sempre, tipo aquele é, rótulo, mas você pode ampliar, você pode fazer outras coisas dentro daquela mesma, né, sim, profissão. Então, sim. Porque senão até fica contraditório com essa ideia de que permanência hoje em dia significa fracasso, né? O que significa sucesso é mudança. Senão exatamente, acaba sendo, né? Como assim? Se permanência não é mais sentido de sucesso, né? exatamente, né? Então, Boa. Fica contraditório mesmo. é, Enfim, né? Então, a gente vai trabalhando essa questão, porque a gente parte desse pressuposto que o sujeito é livre para escolher, mas ele é livre para escolher dentro
de determinadas situações da vida dele, né, e que limitam ele de alguma forma, mas ele tem liberdade. Ah, talvez eu vou poder. Meu sonho era fazer medicina. Dá para fazer medicina hoje? Não dá, porque eu tenho que trabalhar e estudar, né? Sou livre para escolher? Sou, mas eu tenho uma realidade que me limita, né? Então, assim, não dá. Medicina não é um curso que, né, que você consegue fazer trabalhando integral. Então, eu preciso adequar a minha escolha, né, para o que dá para fazer dentro da minha realidade de vida. Certo? Então, assim, o que dá, o que é possível, né? Eu gosto muito dessa frase, assim, da Dulce, que a melhor escolha é a escolha que é possível naquele momento. É isso que a gente vai ajudar ele a fazer, a melhor escolha possível naquele momento. Dentro da maturidade dele, dentro da capacidade que ele tem, dentro da realidade dele, dentro de todas essas limitações, usando a livre escolha que ele pode ter, mas dentro desses contextos todos. Senão a gente faz um trem, né, gente, é muito ilusório, né? Muito bonito no papel. Vai dar conta? Não é, gente, tem que olhar a realidade, É tá? um direcionamento para uma escolha consciente, né? Escolha consciente, exatamente. Esse é o nosso grande objetivo, né? Eu sei que eu estou escolhendo este por causa disso, disso e disso. Ótimo. Esse é o nosso objetivo, né? Então, quando se trabalha nessa visão mais holística mesmo da escolha, gente, a gente tem realmente uma visão melhor, né, sobre o sujeito, que é escutar a história de vida. Essa visão holística é isso, gente, né? Escutar a história de vida do sujeito, deixar ele falar, que é o que a Daniela falou, vamos ver, agora eu quero saber da história do trabalho dele, como é que é essa história dele, né? Mas a gente não vai falar só sobre a história do trabalho, a gente vai falar também da história dele, quando que ele mudou, o que que aconteceu, né? Que referências ele tem, o que ele via, o que ele queria ser, como que era, que ideais ele tinha, que ideais ele tem, né? Então, essas coisas que são muito importantes dele falar, né? Ainda tem o contexto familiar, né? Porque, tipo, existem pessoas que já crescem já com a profissão, porque o pai ou a mãe escolheu, determinou para a vida daquela pessoa, né? Ainda tem isso, esse peso. Eu quero falar só sobre isso. Sim. Da importância da família ali, do quanto que é o peso mesmo, assim, às vezes, né? A família, ela pode ser muito um apoio, mas ela também pode ser um grande limitador, assim, dentro do processo de orientação profissional, né? E estou falando com adulto ou com adolescente, não é só de adolescente, né? Porque com adolescente a gente ainda trabalha com a família real, muitas vezes, né? Os pais entram em contato, aquela coisa. Com adulto a gente trabalha com a família imaginária. Sempre é meio imaginário, mas enfim, né? Com o adulto tem lá aquela coisa, para quem que você está fazendo essa escolha, filho? Para quem que você está seguindo esse caminho? Ah, porque eu quero que meu pai, sei que, tenha orgulho, tenha isso, tenha aquilo. Tá lá, família, né? E a gente não pode negar que existe. Então, eu gosto sempre de trabalhar, né? Uma sessão, às vezes mais de uma, dependendo do caso, o aspecto da família, né? Então, que é bem legal, tá? E aí, só para a gente fechar aqui, né? Como é que é o processo de orientação hoje? Depois eu vou mandar esses slides também, tá, gente? E isso aqui a gente vai destrinchar bastante aqui. A gente trabalha com duas vias grandes, que é dois momentos, né? O primeiro é o autoconhecimento, e aí vai trabalhar dentro disso, qual que é o seu projeto de vida, quem é você, características da sua personalidade, como que você se vê no futuro, o que que você imagina, expectativa da família, quais são os interesses, valores, gostos, né? Então, o que que você um monte de coisas que você pode ir trabalhando com o sujeito para ele tomar consciência sobre ele mesmo, né? E é muito importante que a gente faça esse segundo momento aqui, ó, que é o de conhecimento da realidade das profissões. Não tem jeito, você só trabalhar o autoconhecimento e aí, então, beleza. Ah, acho que é isso. Eu imagino que psicologia, a gente já vai chegar, vai entender tudo sobre todo mundo. Eu quero, né, saber ler pessoas, comportamentos. As pessoas falam isso no primeiro período, né, gente? Eu adorava perguntar por que você fez psicologia e não sei o quê, por que você escolheu, né? E tal, adorava quando dava aula no primeiro período. E aí,
Era isso que eu escutava muitas vezes. Ah, eu quero conhecer, entender. E aí você vai fazendo curso de psicologia, você vai ficando uma frustração, que você fala, gente do céu, mas daí quem está falando a verdade? Quem que é? Quem que é que eu tenho que seguir aqui? Porque tem fulano que fala que tem isso, tem outro fulano que fala que é aquilo. É uma zona isso aqui, né? É uma zona que você fala, gente, é um monte de... Que é isso? Não sei nada, não sei nada, né? Não sei ler nada. Achei que eu ia saber daqui, sair daqui, igual aqueles caras lá no norte-americano, né? Que a gente vê em seriado, que eles veem muito, inclusive, né? Que lê mente, lê comportamento, né? A pessoa olhou para o lado, já entendi que a pessoa está mentindo, porque ela olhou para o lado, nananã. Gente, não vai aprender essas coisas na faculdade de psicologia. Então, essa realidade é que a gente precisa trabalhar dentro da orientação profissional, para o sujeito chegar um pouquinho mais consciente também do que ele vai encontrar ali, né? Para que a gente vá para a última etapa, que é a escolha propriamente dita, para que ele realmente, a partir dessas informações que ele tem sobre ele mesmo, a partir dessas informações que ele tem sobre a realidade, ele possa decidir onde ele quer andar, para onde ele quer ir, né? Qual caminho ele quer trilhar a partir dali, que faz sentido para ele naquele momento. Aí a gente pode ajudar a viabilizar essa escolha, fazer um planejamento, né? Como é que ele vai chegar nisso, como é que ele vai poder chegar a andar nisso, mas o ideal é, né, que ele realmente faça esse apanhado de coisas e no final consiga tomar decisão, tá? Então, só para finalizar, né, o mais importante é sempre, eu vou bater sempre nessa tecla, que é realmente a postura de ouvir. É a disponibilidade do orientador que faz muita diferença. E eu vou falar para vocês, gente, o que faz muita diferença no online é isso. Para mim, assim, a partir do momento que eu percebi isso, sabe, pode ser para psicoterapia, para qualquer coisa que você vai fazer no online, você tem que estar ali. O sujeito tem que sentir que você está ali, ouvindo o que ele está dizendo, disponível para entendendo, se interessando pelo que ele está trazendo. É isso. Senão, não adianta. Né? Então, assim, a grande coisa que a gente vai tá aqui batendo o tempo inteiro é estar lá, acolhendo, disponível, com escuta, né? Trazendo um lugar diferente que hoje em dia está sendo super raro, gente. Super raro. As pessoas não têm sido ouvidas, as pessoas não têm tempo, nem interesse de olhar para o outro, tá todo mundo na tela, todo mundo, né, fazendo outras coisas e outras, né, voando para outros lados, enfim, mesmo estando na presença física do outro. Então, o sujeito sentir que tem ali alguém que está realmente interessado para ir junto com ele faz muita diferença. Tá? Tranquilo? Gente, como foi aí hoje? Falo pra caceta, né? Eu sou assim mesmo, falo muito, e aí vou embolando uma coisa na outra, 9h12 já, mas é assim, né? Primeira vez, e aí a gente está aqui dando uma introduzida geral, depois a gente vai, essa semana eu já posto o texto para a semana que vem, a gente faz isso. O primeiro 40 minutos ali, mais ou menos, do nosso encontro, a gente faz o estudo, discute ali as partes importantes, né? Então é importante que vocês leiam para a gente discutir juntos, tá? E depois a gente parte para a supervisão. Certo? Daniela, você quer trazer já semana que vem ou você quer que eu traga um caso? Eu posso trazer, porque eu tenho muitas dúvidas, né? Então eu trago para poder saber quais são os caminhos. Ótimo, Daniela. Então, ótimo. Fechado. Semana que vem, Daniela traz o caso e a gente estuda um pouco e depois faz o caso, tá bom? Eu já vou ter tido 2 encontros. É suficiente? Que eu já tive um e essa semana tem outro. Perfeito. Porque aí você já traz o caso, você já conta pra gente a história dele, o que você sabe e tal, e para onde, aí a gente vai falando um pouco de quais aspectos podem ser importantes de você ir trabalhando ao longo das próximas sessões. Ótimo. Gente, boa noite, brigadíssima mais uma vez. Boa noite, gente. Obrigada pelo encontro, até semana que vem, até segunda-feira, hein? Até segunda. Tchau. Tchau.